Quando a gente pega as pesquisas do CGE, né, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos sobre Percepção Pública da Ciência, assim como a pesquisa que foi feita pela FAPESP sobre o mesmo tema, a maioria esmagadora da população não consegue citar um único cientista brasileiro. Né? A maioria da população, e assim, quando eu falo a maioria, é tipo coisa de quase 90% da população, né, não consegue citar uma instituição que faz pesquisa no país. Né? Então, assim, é um desafio muito grande a gente transformar, né, essa percepção que se tem da ciência brasileira. Né? E, assim, eu acho que usar as nossas fontes, valorizar as nossas pesquisas, né, e realmente é um caminho essencial para isso, assim, é imperativo. Né, eu diria assim, não tem como a gente falar em valorização da pesquisa brasileira se a gente só usa fontes de pesquisadores de fora. Essa é Mariana Sessi, jornalista e divulgadora científica, e ela vai nos contar quais os desafios da divulgação científica no Brasil. Eu sou a Aimee Araújo e esse é o Sabe Né, um podcast para saber mais sobre a ciência e os cientistas do Nordeste. Fique agora com o último episódio da primeira temporada do Sabe Né. Se a gente pudesse aprender ciência como essa coisa que faz parte da nossa vida, né, eu acho que isso faria com que muita gente não achasse que não é para si, né, achasse que não é uma coisa para você. E eu acho que isso é muito prejudicial assim, na formação mesmo, né, desse corpo de cientistas, porque eu acho que a gente perde muita gente pelo caminho, porque as pessoas acham que não é para elas. Né, acham que eu não sei fazer esse tipo de conta, eu não sei, não gosto tanto de número, e não é só número, né? E assim, não é só isso, não é só uma forma, não é só um jeito de encarar e de pensar, e isso na verdade empobrece muito a ciência, né? Quando a gente tem só um tipo de pessoa fazendo, só um tipo de olhar para aquilo, né? Isso é muito prejudicial, porque a ciência ela se beneficia da diversidade de olhares. Né, são vários olhares sobre o mesmo problema que podem chegar a conclusões muito diferentes. Para se conhecer um cientista, é necessário saber a história dele. E para quem divulga a ciência, não seria diferente. Mariana nos conta como essa aproximação ocorreu. Então, eu sempre gostei muito de ciência, né? Eu lembro que quando eu era criança, né, eu nunca conheci meu avô, mas ele morreu muito cedo, né? Assim como meu pai ainda era criança. Mas meu avô era geólogo, né? E ele trabalhava assim com áreas rupestres, né? E era pesquisador. E assim, eu lembro que eu cresci indo para casa da minha avó, que a minha avó não tinha nada a ver com essas coisas. Assim, minha avó lia textinho da Bíblia e o jornalzinho da igreja, né? Era outra coisa totalmente diferente. Mas ela guardou tudo depois que o meu avô faleceu, né? Tudo que era dele, assim, os livros. As pedras, que tinha um monte de pedra, enfim, e eu lembro que desde criança isso me encantava muito, assim, eu achava isso muito legal, tanto que quando eu era criança eu comecei a colecionar pedra, né, e assim, eu acho que começou um pouco daí, né, a coisa da curiosidade, tudo isso, e na faculdade, quando eu escolhi jornalismo, né, eu escolhi justamente, acho que muita gente também é assim, que escolhe jornalismo porque gosta de um pouco de tudo, né, e não sabe muito bem, assim, o que eu posso fazer, que área que eu posso, né, ler livro e pesquisar ciências humanas e ao mesmo tempo, né, que eu posso continuar pesquisando e conhecendo, né, coisas de outras áreas. E eu acho que escolhi o jornalismo muito por isso, assim, justamente porque me proporcionava esse encontro. Mas nunca tive muito contato, assim, na graduação com essa parte do jornalismo científico, né? Eu nunca tive uma disciplina de jornalismo científico na graduação. Na minha época até tinha, né, na grade optativa. Eu lembro que eu entrei caloura e eu vi aquilo ali, eu pensei, que legal, eu vou pagar essa disciplina, mas ela nunca ficou disponível, assim, ao longo de toda a minha graduação. E muito cedo eu comecei a trabalhar, assim, né? No meu segundo período eu já estava trabalhando na área, assim, estagiando, estava com 2 estágios, estava, né, com bastante coisa. E nessa experiência que eu comecei a ter na prática, as questões científicas elas começaram a surgir,
né, assim, muito de forma paralela, né, ao que eu estava fazendo, porque eu sempre queria nas matérias procurar uma perspectiva de um pesquisador, né, que aprofundasse aquilo ali, enfim, contextualizasse melhor, mas depois realmente fazendo algumas matérias de ciência mesmo, né, assim, temas mais de pesquisa diretamente, tudo isso. E depois que eu saí da redação, né, eu entrei no Instituto Santos Dumont, que é uma organização social que fica lá em Macaíba, na zona rural de Macaíba, né, perto de Natal. E lá foi onde eu tive a oportunidade, né, de forma mais direta mesmo e aprofundada, trabalhar com divulgação científica, né, dessas ciências assim, mais da área de exatas e biológicas, né, principalmente a parte de neurociências e neuroengenharia. E aí, quando eu vi assim, tive a oportunidade de ter contato de perto com esse mundo e ver o quão ele está ligado, né, com as coisas que a gente faz e o quão muitas vezes a gente não fica sabendo disso, né, assim, isso que era uma inquietação muito grande que eu tinha, né, assim, das pessoas verem como a ciência ela está presente em tudo que a gente faz, né, e acho que era muito isso mesmo, assim, foi aí que começou a minha trajetória nessa área. E a partir do Instituto, né, fui vendo o quanto a contribuição dos outros pesquisadores era importante e, na verdade, o quanto mais importante, às vezes, do que você ler um artigo, um paper e você entender exatamente o que está ali, era importante a gente entender como é que se faz essa pesquisa, né, como é que ela é feita, quais são os métodos, o que é o trabalho do pesquisador, né, o que é a ciência. Foi quando eu comecei a entender que, na verdade, a ciência é uma forma de ver o mundo. Né, a ciência ela não é a única forma de ver o mundo e que eu acho que isso é muito importante quando a gente trabalha com divulgação científica, né, e com ciência no geral, que é a gente entender que a gente está querendo apresentar uma forma de ver o mundo, né, para as pessoas ou conversar sobre uma forma de ver o mundo e não colocar ela como necessariamente superior a outras formas, né, mas como uma forma que ela pode ser muito boa para a gente entender algumas coisas do mundo, né, então acho que era muito isso assim que eu queria, que eu tento até hoje fazer isso. E depois do Instituto, né, passei 3 anos lá e resolvi que queria me especializar mais, né, nessa área. Fiz a especialização da Fiocruz em Informação Científica e Tecnológica em Saúde e agora estou no mestrado em Divulgação Científica no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, né, que eu já paquerava com o LabJOR desde a graduação, né, mas parecia muito distante. E acabei fazendo um projeto e enviando e deu certo. E agora eu estou aqui. Como será que nasce e como será que morre o interesse geral da população por ciência? Mariana nos explica. Tem uma frase, né, do livro do Marcelo Knobel, que é meu orientador no mestrado, e esse livro eu recomendo muito assim, para todo mundo, que é A Ilusão da Lua. Ele fala logo no começo, acho que é na primeira ou na segunda página, que não é a curiosidade das crianças com o mundo que vai diminuindo, mas a frustração delas com as respostas que vai aumentando, né? E eu acho que a gente passa por isso muito assim ao longo da vida, né? Nós somos muito ensinados a receber respostas simples para as coisas, né? E eventualmente a gente se frustra, né? Por quê? É uma das coisas mais comuns, né? A criança tá naquela fase do por quê? Porque sim, porque é assim, né? E eu lembro que uma coisa que eu sempre repetia, né? Porque eu ouvi, eu acho que era no Castelo Rá-Tim-Bum, que era porque sim não é resposta, né? E aí eu fiquei muito com isso na cabeça também, a minha infância toda, e eu acho que justamente, né, é isso que é tão importante, é você não deixar a curiosidade das pessoas morrer, né? Porque quando você fala isso da química, eu fiquei pensando também nesse livro dele, né? Ele começa falando sobre trazer a ciência para o dia a dia, né? E aí ele começa a falar de várias coisas em que a ciência está presente. E uma delas é a culinária, né? E assim, eu amo cozinhar e assim como você, eu amava química, assim, quando estava, né, entrando no primeiro ano, assim, do ensino médio. Eu só fiz 1 ano do ensino médio primeiro. E assim, eu gostava muito, muito dessa parte. E aí, de repente, você é ensinado que só existe uma forma de olhar para isso e de aplicar isso. Eu acho que isso é muito frustrante, sabe? Depois que eu cresci, assim, né, comecei a cozinhar mais e é uma coisa que eu amo fazer, eu fui vendo que a parte que mais era fascinante era você ver que realmente são processos químicos, né? Assim, são você entender a temperatura de alguma coisa, por que você tem que colocar, né, tal coisa na frigideira quando ela está muito quente, ou por que você, né, tem que controlar a temperatura para não passar muito,
ou o que o sal faz, né, em determinadas comidas, que ele desidrata a comida, por que a gente bota o sal antes, né, como é que a gente faz a carne de sol, por exemplo, né, e que isso é uma forma de conserva e que isso tem a ver, né, justamente com o processo de osmose, e isso é muito legal, né, e eu penso que, assim, se a gente pudesse aprender a ciência como essa coisa que faz parte da nossa vida, né, eu acho que isso faria com que muita gente não achasse que não é para si, né, achasse que não é uma coisa para você. E eu acho que isso é muito prejudicial, assim, na formação mesmo, né, desse corpo de cientistas, porque eu acho que a gente perde muita gente pelo caminho, porque as pessoas acham que não é para elas, né, acham que eu não sei fazer esse tipo de conta, eu não sei, não gosto tanto de número, e não é só número, né, e assim, não é só isso, não é só uma forma, não é só um jeito de encarar e de pensar, e isso, na verdade, empobrece muito a ciência, né, quando a gente tem só um tipo de pessoa fazendo, só um tipo de olhar para aquilo, né? Isso é muito prejudicial, porque a ciência, ela se beneficia da diversidade de olhares, né? São vários olhares sobre o mesmo problema que podem chegar a conclusões muito diferentes. E vai muito além. Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso da alimentação, né? A alimentação é química, ela é física, né? Mas ela também é cultura, ela também é sociedade, ela também é relações históricas, né? E eu acho que o mais legal é a gente ver como essas coisas, não é que elas estão só juntas, mas elas são indissociáveis, né? E eu acho que o nosso papel na divulgação, às vezes, é muito mostrar isso, né? Essa coisa assim, que a gente faz parte desse mundo e que a ciência, ela tenta explicar um pouco esse mundo e que é muito legal, né? Porque ela pode explicar várias coisas, assim, tipo, desse mundo que a gente está vivendo, e fazer a gente entender melhor várias coisas com as quais a gente tem contato diariamente, né? Desde por que os passarinhos voam no formato em V, né? Até porque, sei lá, o café esfria mais devagar do que a sopa, né? Que isso também está no livro do Marcelo. Até porque que o peru demora tanto a cozinhar e por que a gente bota, tipo, uma coisa no papel alumínio e depois tira, né? Então, assim, eu acho que a nossa tarefa é muito isso, assim, é dar contexto e trazer para perto das pessoas, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito importante de citar é a questão do financiamento público, né? Porque a ciência, ela é financiada no Brasil, principalmente, né, com recursos públicos, né? Então, assim, além de ser de interesse das pessoas, porque é útil para a vida delas, é dever também das pessoas conhecer, né, como é que esse recurso delas está sendo empregado. Então, acho que são duas coisas assim que precisam estar muito na mente da pessoa que está divulgando ciência, né? Que é como é que eu faço com que esse conteúdo seja compreensível e palpável, né? E eu não estou falando assim simplificações absurdas e nem tudo é simples. E eu acho que é justamente aí que está, né? A ciência não traz necessariamente respostas simples, né? Mas ela traz algumas explicações para algumas coisas. E como é que isso se relaciona com a vida delas, né? Desde a utilidade ao imposto que ela está pagando para financiar isso. Será que a produção científica nordestina tem um problema na divulgação? Eu acho que não é um problema só do Nordeste. Eu acho que, na verdade, tem um artigo, né, da Luísa Massarani, que é uma pesquisadora fantástica lá da Fiocruz, e ela investigou como é que a gente fala de ciência nos alguns dos maiores jornais do Brasil e da América Latina, né? E uma coisa que se percebe é que as nossas fontes são lá de fora, né? A gente se pauta, né, pelos pesquisadores dos Estados Unidos, a gente se pauta pelos pesquisadores da Europa, né? Tem um outro artigo da Sabine Righetti, que também é minha professora, né, como o Marcelo, que ela fala justamente isso, né, de um artigo que saiu sobre uma pesquisa feita na Amazônia, que tinha vários pesquisadores brasileiros, né, mas a reportagem que saiu no veículo nacional foi com uma fonte, eu não lembro se dos Estados Unidos ou da Europa, né, então, assim, isso contribui muito negativamente para a imagem que a gente tem da ciência que é feita no nosso país, né? Porque a gente para de pensar, só existe pesquisa de impacto sendo feita na Europa, nos Estados Unidos, né? Só existe pesquisador nos Estados Unidos ou na Europa, a gente não tem pesquisador no Brasil, a gente não tem ciência no Brasil, né? E eu acho que, assim, isso é muito prejudicial, assim, né, para a ideia que se tem do país, da própria ciência,
né? E a gente vê isso muito expresso em dados, né? Quando a gente pega as pesquisas do CGE, né, que é o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos sobre Percepção Pública da Ciência, assim como a pesquisa que foi feita pela FAPESP sobre o mesmo tema, a maioria esmagadora da população não consegue citar um único cientista brasileiro, né? A maioria da população, e assim, quando eu falo a maioria, é tipo coisa de quase 90% da população, né, não consegue citar uma instituição que faz pesquisa no país, né? Então, assim, é um desafio muito grande a gente transformar, né, essa percepção que se tem da ciência brasileira, né? E assim, eu acho que usar as nossas fontes, valorizar as nossas pesquisas, né, e realmente é um caminho essencial para isso, assim, é imperativo, né, eu diria assim, não tem como a gente falar em valorização da pesquisa brasileira se a gente só usa fontes de pesquisadores de fora, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa muito trabalhar isso, e eu acho que isso não é uma tarefa só dos jornalistas das redações. Na verdade, eu acho que é uma reflexão que precisa vir de dentro das próprias universidades, né, da ciência enquanto instituição, e assim, aqui eu falo das universidades porque as universidades públicas no Brasil são as principais responsáveis pela produção científica no Brasil, né? Então, assim, precisa ter um esforço institucional, né, que ultrapasse uma pessoa entusiasmada querendo falar sobre ciência, né? Assim, não, a ciência, a divulgação científica, ela não pode depender do entusiasmo individual de uma pessoa, né? Se a gente está falando de ciência enquanto um projeto, parte de um projeto de desenvolvimento para o país, né, a gente tem que fazer com que a população se aproprie, né, desse tema, e isso tem que partir também das instituições que fazem ciência, né? Não dá para esperar que a gente, conhecendo a realidade que a gente conhece das redações, né, de precarização, de cada vez menos pessoas trabalhando nas coberturas diárias, de cada vez menos ainda especialistas, e isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil, isso é internacional, né? A gente não pode esperar que caia do céu, né? A gente não pode esperar que as pessoas corram atrás, né? Isso tem que haver um movimento institucional mesmo, né, de compreensão das instituições que fazem ciência, que é fundamental divulgar para a sociedade o que está sendo feito, né? Porque isso também se trata de defesa dessas próprias instituições, é uma questão estratégica também, né? Porque um dia, se a gente passa por uma situação, por exemplo, de ataques às ciências, como a gente passou na história muito recente do Brasil, né, de ataque às universidades, de ataque às instituições de pesquisa, se a gente tem uma população apropriada do que de fato é feito por essas instituições e não por mentiras que são propagadas, que lá só é espaço de consumo de drogas, que lá nada é produzido, a gente espera que haja uma reação também dessa população em defesa dessas instituições, porque elas percebem que o que é feito lá é bom para elas, está sendo feito, né, em favor delas. E por isso que a divulgação é tão importante, não só em momentos de crise de forma reativa, né, mas de forma institucional e sistemática mesmo, né, como parte das atividades científicas. Você consegue perceber a diferença entre o fazer científico dentro e fora dos grandes centros? São camadas aí, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, agora faz pouco tempo, eu me deparei com uma coisa que era a força gigante da FAPESP, né? Que é uma coisa que, assim, todo mundo aqui faz um projeto, submete para a FAPESP. Ah, não tem tanta bolsa no programa, mas tem bolsa FAPESP, assim, o pessoal vai, submete, manda e consegue recurso. Isso, para mim, é uma realidade que eu nunca tive qualquer contato, assim, na minha graduação, né? Enfim, a gente vê que há uma diferença muito grande, que faz parte, inclusive, né, dessa diferença de concentração de renda dos estados brasileiros, né, na quantidade de recursos disponíveis, para ter uma fundação estadual de amparo à pesquisa bem estruturada, com muitos recursos, né, enfim, tudo isso. Mas eu acho que isso faz uma diferença gigantesca, né, porque a gente não pode esperar, e aí no Brasil, né, isso é geral, não é só do Nordeste, né, a gente espera que o pesquisador ele faça basicamente um trabalho de caridade, né? A gente espera que uma pessoa dedique 10 anos da vida dela a uma atividade, enfim, a um projeto de pesquisa, né? E que também é um projeto de vida para ela, ganhando baixíssimo salário, assim, não dá nem para chamar de salário, né? Porque é uma bolsa, né? Você tem uma bolsa, você não tem um plano previdenciário, você não pode tirar férias, né? Você tem um trabalho que não é regulamentado.
Então, assim, são condições muito precárias, né? E que eu acho que, assim, realmente é uma questão de revisão e que não se resume a recurso, né? É importante que isso seja claro. Também tem a ver com distribuição estratégica de projetos, né? Com tudo isso. E que a ciência no Brasil ela não recebe o apoio que ela precisa, né? E que ela deveria receber. E quando a gente sai dos estados com maior concentração de renda, isso fica ainda mais evidente, né? E assim, vira realmente um ciclo, né? Porque a gente não consegue ampliar a presença das pessoas lá, né? E principalmente eu acho que o mais danoso, né, nesse processo é que ele dificulta a diversidade dentro desse espaço, né? Porque quem é que pode no fim do dia, né, passar tantos anos se mantendo com tão pouco, né, para fazer uma única atividade, assim, né, dessa forma, e pagando para publicar, né, que paga caro, e às vezes tirando dinheiro do bolso para custear experimento, né? Então, assim, isso realmente faz com que a atividade se torne uma atividade de exercício privilegiada, assim, para muitas pessoas, né? Então, assim, é muito complexo, são muitos fatores, tem muita gente muito mais qualificada que eu para falar disso, inclusive, né? Mas, assim, eu acho que para mim foi muito chocante ver realmente um apoio sistemático a nível estadual, né, dessa coisa da ciência, assim, já com recursos reservados para isso, né? E assim, eu destaco que isso é lei, isso não é porque o governo do estado de São Paulo é ruim ou do Rio Grande do Norte é bom, não é isso, né? É um processo de anos, assim, de décadas, né, e sistemático, e que realmente compreende a pesquisa como parte desse ecossistema de inovação, e que eu acho que tem melhorado muito no Rio Grande do Norte nos últimos anos, mas que a gente, né, fica sempre nesse medo de que, e quando troca de governo, o que acontece, né? Porque a gente passou muitos anos com governos que não priorizavam a ciência, né? E aí, de repente, você tem uma gestão que prioriza, né? Mas aí depois essa gestão pode sair, e aí como é que fica, né? A ciência fica sempre relegada a essa situação de ser uma preferência ou não de determinado governo, né? Então isso é muito prejudicial, isso é muito complexo, assim, isso afeta muito negativamente o que poderia ser, né? Principalmente, assim. E quando se pensa no que a pesquisa científica nordestina poderia ser, não se tem um limite para a imaginação. Mariana conta. Nós temos áreas em que a gente se destaca muito nacionalmente, né? Áreas que são estratégicas, assim, quando a gente fala, por exemplo, de políticas de convivência com o semiárido, tecnologias de convivência com o semiárido, né? Quando a gente fala das tecnologias voltadas para a questão da economia solidária, quando a gente fala para os estudos nas áreas de corais, assim, né? Por exemplo, quando a gente fala da produção, até mesmo, né, quando a gente fala da questão energética, né, o Rio Grande do Norte ele é uma grande referência em relação à produção energética, né? Tipo, nós já fomos o estado com maior extração de petróleo em terra do Brasil, né? E agora a gente também desponta nessa parte da energia eólica, né? Então, assim, obviamente eu estou falando de forma bem superficial, porque todas essas questões, né, têm contradições e questões associadas, questões ambientais, questões sociais. Mas o que eu digo é que a pesquisa ela faz parte, inclusive, da investigação dessas questões de risco, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter realmente áreas estratégicas, né, que tenham uma visão holística da pesquisa, né? E, assim, no sentido, quando eu falo isso é muito importante, né, destacar não só o papel estratégico, né, nas ciências exatas e biológicas, mas do papel fundamental das ciências humanas nessa pesquisa estratégica, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em energia eólica, investimento em energia eólica, a gente está falando de impactos sociais, né? A gente está falando de deslocamento de populações de áreas específicas. Então, assim, a presença de cientistas sociais nesse processo é fundamental, né? Para a gente ter uma produção científica, na verdade, e ações de desenvolvimento amparadas mesmo em pesquisas, né, e que investiguem a fundo os impactos dessas intervenções, né, que são de relevância extrema para toda a sociedade, principalmente nesse cenário de crise climática que a gente está vivendo, que é global. E por fim,
Qual será a função do jornalista diante disso tudo quando se fala em ciência? São questões, né? Porque quando a gente fala também em jornalismo, uma coisa importante é que jornalismo não é só, quando a gente fala em divulgação científica, a gente sempre pressupõe algo positivo, né? Às vezes, assim. E a função do jornalista é investigar, né? Inclusive as más práticas, né? Então, assim, uma coisa que é muito importante, eu acho que é essa reflexão permanente, né? A gente tem nossas fontes e a gente respeita, né? E a gente confia, né? Enfim, até certo ponto, mas a gente nunca pode tomar tudo como verdade, né? A gente tem que pesquisar, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que checar, né? Então, assim, da mesma forma como a gente faz isso para qualquer assunto, na parte científica não deve ser diferente, né? E assim, eu não estou falando, obviamente, né, em questionar coisas comprovadas. Eu estou falando justamente, né, em não se fiar só em uma palavra, né, em ter esse movimento de pesquisa, de fundamentação do que você está falando, né? Até porque hoje em dia a gente sabe que a ciência é uma coisa muito forte, muito potente na sociedade, né? E que muita gente se apropria do termo ciência para divulgar coisas absolutamente anticientíficas, né? E assim, se a gente simplesmente aceita o que qualquer pessoa está falando sem ter o mínimo de apropriação do tema, sem ir atrás, sem perguntar, sem questionar, né? Sem pesquisar com outra fonte, né? De repente, isso às vezes contribui para o aumento da desinformação, né? Ao invés de colaborar. Então, eu acho que assim, o jornalista ele tem esse papel muito importante, né? De realmente fazer jornalismo, né? De ir atrás, de pesquisar, e assim, para isso é muito importante que ele tenha uma base de como é feito o processo científico, né, para que ele possa, inclusive, identificar inconsistências em algum discurso que possa surgir, né? Por exemplo, na pandemia a gente viu isso muito claro, né? Pessoas sendo colocadas como especialistas científicos para defender tratamentos sem comprovação, né? Assim, tratamentos que ainda estavam na fase in vitro, tratamentos que não estavam em fase de testagem clínica, né? Então, assim, daí a importância de a gente entender, né? E foi isso que a gente fez lá no Instituto, compreender o que é a pesquisa básica, né? Qual é a diferença dessa etapa para uma pesquisa clínica? Como é que uma pesquisa sai daquela que é feita no modelo animal e passa a ser válida em seres humanos? Né? O que é um trabalho que, enfim, foi revisado pelos pares? Qual é a legitimidade desse trabalho? E de um trabalho que está... agora eu esqueci o termo. O pré-print, né? Qual é a diferença disso para um pré-print? Né? Então, assim, tudo isso é muito importante da gente entender para que a gente faça uma cobertura científica responsável, né? Assim, eu acho que essa deve ser isso, o jornalista científico, antes de tudo, ele faz o quê? Jornalismo, né? Então, eu acho que isso é fundamental, assim, entender esse papel. E aí, nesse jornalismo, há também a divulgação científica, né? Mas, assim, há, antes de tudo, essa responsabilidade e compromisso com os fatos, né? O jornalista científico, ele não é um assessor de imprensa, né, da ciência ou da universidade. Ele é uma pessoa que está ali para fazer um trabalho de apuração, né, e de análise desses fatos, assim, na hora de escrever e de divulgar para a população. Esse podcast foi financiado pelo CFJ e pela MEP. A apresentação e produção é minha, Valber Gomes, com colaboração de Emi Araújo. Edição de som, Vicente Diniz. Você encontra a transcrição desse episódio na íntegra no site do Sabinep, www.sabinep.com.br.